Bom dia, Daniel. Bom dia, Augusto. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Comecinho da semana, né? Né? Cansado. Segunda-feira, Nossa, tenho muito sono na segunda-feira, vou falar a verdade pra você. Eu confesso que eu tô muito feliz, porque hoje nós vamos começar mais um dia desse estudo maravilhoso dessa lição. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Primeiramente, bom dia, Rose. Bom dia, gente. Estamos aqui mais uma vez, juntinhos aí. Agora sim, bom dia. Se apresenta, meu querido. Prazer, eu sou o Pedro. Eu sou do Jardim Normande de Guarulhos, mas estou começando a frequentar aqui aos poucos. Um jovem de valor que está frequentando Tem nos ajudado Sim. muito nas atividades dos jovens ultimamente, Jovem. então O Pedro já se veio apaixonou, né? já veio para agregar. Aqui já tô amando esse pessoal aqui. Já é família. E como a gente pode estar iniciando essa lição de segunda, acho que é uma pergunta mais, assim, pergunta de valor para essa pergunta, para essa lição. O que seria uma superpotência? Boa. O tema da lição de segunda-feira é a última superpotência da Terra. Mas o que seria uma superpotência? Da matemática? Seria algum elemento físico que vai cair, vai explodir tudo? Seria o que essa superpotência? Uma boa pergunta, né? Eu tava refletindo, né? O que seria superpotência, né? Acho que quando se tem... Eu pensei muito em união de potências pequenas se unindo em algo grande, né? Para se tornar uma Porque superpotência. não tem como ser algo pequeno, vir algo grande sem ter algo pequeno antes, né? Sim. Então acho que começa aos poucos até aumentar numa superpotência, né? Assim como a gente conhece várias potências, primeiro mundo, né? Países de primeiro mundo, como a gente conhece vários aí. Então nós podemos dizer que, querendo ou não, é um poder imbatível. É algo que não tem... Aparentemente. Opa, até bati no microfone. Aparentemente não tem como ir contra, né, a superpotência. Aos olhos humanos. Aos olhos humanos. Ainda bem que nós temos um Deus do impossível. Amém. Exatamente. Amém. Amém. Até falando de superpotência, o último, pra gente encerrar esse assunto, quando a gente pensa em superpotência, o que a gente lembra aqui na Terra que é algo imbatível, que é muito grande ou que pode ter muito poder? Eita. A gente começa entrando já muito na questão que o próprio Apocalipse fala, né? Que são as bestas. A gente, acho que começa, né? Segunda-feira começa a falar. Que a gente conhece várias potências grandiais aí no mundo, como a gente conhece em questão de religião, o catolicismo, que é algo muito grande. Sim. Que acho que mais de 1 bilhão de pessoas são católicas no mundo hoje em Sim, dia, né? É muita gente. É a maior religião. Uma religião que existe religião. assim como os Estados Unidos, né? Que é considerado o país de primeiro mundo. Como a gente estava falando, é uma superpotência mundial, né? Uma grande potência política, né? Com certeza. E econômica também, né? Também. Exatamente isso que eu ia comentar. Não só uma questão de poder, quanto econômico, quanto bélico, quanto poder de bastante... Do modo geral. Pela percepção de poder que a gente tem, né? É. Todas as percepções. Exatamente. Militar. Exatamente. E já entrando na lição, em Apocalipse 13, ele fala de algumas, tanto no Apocalipse 13 até o versículo 10 e depois do versículo 11 até o 18, fala de duas bestas que emergem do mar e uma que emerge da terra. Representando elas, a gente consegue identificar elas em que hoje em dia na nossa... Acho que é interessante, né? Que E acho que já dando início... início a A lição lição. mesmo, né? Acho que quando a gente começa a ler o contexto, né, de Apocalipse 13, que começa já no final do Apocalipse 12, que começa contando, né, que a besta vai perseguir a mulher, que a gente conhece, que é a igreja, e ele persegue por toda a Europa, como a gente conhece a história. Então, a partir do momento que isso aconteceu, e acho que no verso 13, no comecinho, acho que é o primeiro versículo até, fala que ele começa a perseguir, e aí ele para na areia do mar, e a mulher foge, e aparece uma besta que emerge da água, que a gente sabe quem foi que perseguiu os cristãos até a América do Norte, que a gente sabe que foi o catolicismo em si, né? As pessoas amando e tal. Então, foi um poder da Europa, que foi em conjunto atrás. E também na Terra, quem começou, a gente sabe que é a América do Norte. Não era uma grande potência ainda, como a gente conhece hoje, mas foi lá que se iniciou, né? Então, eu acho que se identifica A Bíblia fala que essa grande. besta, só rapidinho, a Bíblia fala que essa besta, ela surgiu na Terra, querendo ou não, do nada.
E hoje, né, e ela se tornou uma grande potência, um grande poder político. Então, hoje nós enxergamos os Estados Unidos, ele tem tudo a ver com isso, um grande poder político, um grande poder bélico, como diz o Daniel. Então, lá nos primórdios, né, quando a igreja chegou na América do Norte, a lição de domingo já deu uma leve introdução sobre, eles começaram a fazer ali aqueles projetos, né, de unificar a igreja e o Estado, né? Exatamente. Que a gente conhece até a história que é sobre o protestantismo apostatado, né? Sim. Que começa a se levantar. E aí a gente conhece a história de várias pessoas que foram contra essa união, assim como a gente conhece Martin Lutero, que é um dos mais famosas histórias, né? É só uma questão é que, assim, a Bíblia ela não deixa pontas soltas, né? Então, a história vem confirmando tudo. Então, a gente for lá nos livros históricos, né, dos fatos que ocorreram, a gente consegue aí ver a época medieval, as torturas, os povos que foram dizimados por causa da religião e por causa de discordar, né, desse poder religioso que existia naquele momento ali na Europa, né? E aí nós vemos algumas pessoas que saíram de lá seguindo a história e ali fundaram uma nova nação, que foi essa que surgiu ali nos Estados Unidos. Lembrando que eles falam a besta da terra, e os Estados Unidos era um lugar meio que deserto, né? Então simbolizava que ali a população era bem menor. Enquanto a outra que surgia da água, e água na Bíblia significa povos. Exatamente, povos e nações, né? Exatamente. Então na Europa já era um lugar muito desenvolvido, onde havia muitas pessoas. Então, só fazendo aí o link. Então, a história vem confirmando tudo que Apocalipse 13 traz pra gente. Assim, tendo como base, fazer a primeira pergunta pra você, Pedro. Assim, tendo como base a besta da terra, né, que nós sabemos que é um poder político, de que maneira a besta que emerge da terra, ela influencia o mundo na adoração, na falsa adoração, né? Caramba! As perguntas estão boas, hein? Acho que em Apocalipse 13, né? 13, ó, vamos lá. Apocalipse 13. Aí. Isso, aqui, ó. Diz que também operará grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então fala que a besta da terra, ela vai fazer com que a gente volte a adorar a besta que emerge da água. E a gente acaba de entender aqui que a besta que emerge da água é um poder mais espiritual que a gente conheceu, que veio da Europa, que já era uma nação que já tinha muito poder, que a gente sabe que o catolicismo tinha muito poder lá, e acabou que veio para cá. Então, quando a gente entende isso, a gente vê, então, ele faz todos os milagres possíveis, faz até fogo descer do céu. Assim como a gente sabe que em Atos 2, o que acontece com os apóstolos? O fogo desce do céu, eles têm, através de línguas, e eles começam a pregar. Então, você vê que o quão incrível que Satanás faz até isso. O inimigo é imitador, né? Exatamente. Ele não consegue criar, então ele imita o possível a Deus, né? Exatamente. Então ele faz com que até a besta que emerge da terra consiga até falar através de línguas, né? Enganar as pessoas. Só lembrando que Deus nunca joga palavras no ar, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. Então, isso é o que o inimigo não consegue copiar. Porque ele, por mais que ele tente imitar aí os milagres do nosso Deus, o nosso Deus é perfeito e tudo que ele faz não deixa ponta solta. É como a gente vê a história e a Bíblia. Ela acaba que uma confirmando a outra, né? A história confirma a Bíblia. Com certeza. Eu acho que uma outra questão para responder essa pergunta também é o que hoje em dia, né, muito se falado sobre a questão de tantas coisas ruins acontecendo, e a gente sabe que a gente tem uma guarda aí, né? Na nossa Bíblia fala sobre a guarda do sábado, e aqui tem a união, né? Então, a partir do momento que a besta fala, vamos seguir um dia, e a gente sabe que a besta do mar diz que é o domingo. Então, tem essa questão também, né? De comunhão ali, de uma colocar para outra, uma jogar para outra sempre. Então, tem esse ponto muito interessante também. O interessante mesmo é que uma besta leva a outra, né? Exatamente. Uma besta leva a outra. Literalmente. Misericórdia. Misericórdia. E aí volta naquela questão, de novo, o Estado está tentando se unir à igreja ao Estado, né? E isso acaba não sendo bom, a gente já estudou nas lições passadas, enfim. Mas na manhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Gente, A lição tá boa, né? a lição tá boa. Muito boa, dá vontade de falar muito mais. Vai indo, já se segue. for Já. indo, se vai os minutos Vai ligar e... tudo.
Enfim. Daqui a pouco já estamos em sexta-feira já. Mas vamos fazer uma oração pra a senhora pra gente, Pedro? Com certeza. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por esse podcast, essa conversa que a gente teve aqui sobre grandes questões da Bíblia, dessa lição, que o Senhor nos colocou na nossa mente, Pai. Amém. Que o Senhor possa cravar na nossa memória e que possamos passar essa mensagem ao mundo. Amém. Fique conosco, é que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Pedro, que Eu que agradeço aí Deus pela sempre honra seja de com estar você, continue iluminando seus passos. Amém. E bem-vindo à equipe, né? Agora É, tá com a gente aqui, exatamente. Quando vocês bem-vindo à quiserem equipe. aí, pode chamar, viu? Marcar outro dia pra Participa você aí, Com vir. certeza. Essa semana não sei se vai dar, mas semana que vem, quem sabe? Oportunidades teremos sempre, né? Oportunidades Sim. teremos. Então, pessoal, até amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Certo?